Quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Quero aproveitar e convidar você mais uma vez para participar conosco do poderoso Cerco de Jericó, aqui em Bom Jardim de Goiás. Hoje nós vamos refletir, meditar sobre o tema Derrubando as Muralhas na Falta de Fé no Poder Sacerdotal. Nós vamos dar enfoque na Eucaristia e na confissão. Vamos participar, meus irmãos, momento de derrubar as muralhas da nossa vida, para estarmos mais presentes na vida com Deus. Vamos ao Evangelho que está em Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este nosso momento quaresmal, esta nossa quarentena espiritual, 40 dias onde nós nos preparamos para celebrar juntamente com Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Hoje nós somos convidados a olhar para a autoridade de Jesus, o poder de Jesus sobre as nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo faz um exorcismo, ele expulsa um demônio de um homem, então este homem começa a falar. Os fariseus, as pessoas em torno dele, começam a dizer que Jesus está fazendo este milagre por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Veja que ponto, meus irmãos, quando alguém não gosta de outra pessoa, olha o ponto que chega a mentira, a fofoca. Olha o ponto que chega quando as pessoas não gostam uma das outras, inventando situações, inventando mentiras, só para diminuir a figura da outra pessoa. Portanto, meus irmãos, quero dividir essa nossa homilia em 3 pontos para nos ajudar. O primeiro deles é justamente o poder de Jesus Cristo sobre o mal. Reparem que nosso Senhor está fazendo um exorcismo. Então, se Jesus está exorcizando um demônio, significa que o demônio existe. Queridos irmãos, esta é uma realidade que nós precisamos ter no nosso coração. Nós não podemos ter medo. Medo não é para ficar imaginando, pensando como que ele é, mas é para termos certeza, para termos no nosso coração a certeza de que ele está aí. E lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, salvo engano, São Pedro vai dizer, sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Ou seja, o poder do mal existe, nós não podemos brincar com este poder do mal. E então, meus irmãos e minhas irmãs, o segundo ponto, que a divisão impede o reino de Deus. Reparem que as pessoas estão acusando Jesus Cristo de fazer este milagre, de exorcizar um demônio, pelo poder do próprio demônio. Então Jesus Cristo levanta um raciocínio muito simples. Ora, se o demônio está contra o demônio, o seu reino vai dividir e não vai sobreviver. Jesus está dizendo isso aqui justamente para afirmar que o seu poder é divino, porque ele é Deus. Então ele é diferente do demônio, porque Jesus é Deus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus Cristo é a nossa salvação. É o único que nós podemos confiar. E é somente em Jesus que nós vamos depositar a nossa confiança, a nossa vida. Mas então vejamos o final do Evangelho que diz: quem não está comigo está contra mim,
e quem não recolhe comigo dispersa. Então, a partir dessa catequese que Jesus diz, um reino dividido não sobrevive. E quando Jesus diz, quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa, nós analisamos que a divisão impede o reino de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, vejamos, muitas vezes nós permitimos que raivas, ressentimentos, mágoas, mentiras, fofocas dividam as nossas famílias. Quantas famílias estão desestruturadas por conta de uma fofoca? Quantas famílias estão divididas por conta de uma herança? Veja, meus irmãos, que uma família dividida ela não sobrevive. Uma paróquia dividida não sobrevive. Quantas vezes nós temos em nossas paróquias mentiras, fofocas, tudo perseguições, tudo isso que faz o quê? Que a paróquia se divida. E aí quem está de fora e olha alguém da igreja fazendo isso, vai dizer, eu participar daquilo ali? Eles mesmos que falam que seguem Jesus não seguem Jesus, eles não se perdoam, eles não se amam. Não estou falando, meus irmãos, que não existam os desentendimentos, que não existem os maus entendidos entre nós. Mas se nós nos dividimos através de fofocas, ressentimentos, mágoas, brigas, apontamento de dedo, uma paróquia não sobrevive. Estamos vivendo este cerco de Jericó em Bom Jardim justamente para afirmar a nossa união em torno de Cristo e para quebrar essas muralhas. Veja, nós rezamos sobre a falta de fé, nós rezamos sobre a indiferença na fé, nós vamos rezar sobre a falta de fé no poder do sacerdote. Quantas pessoas não creem no poder do sacerdote? Não estou falando no homem, mas no poder que está na mão do padre. E o padre tem este poder, é o poder de Cristo nas suas mãos para sarar as feridas, para fazer com que a paróquia ela se torne uma em Cristo nosso Senhor. Então vamos olhar um outro elemento ainda. Quando o nosso coração está dividido, quando nós temos o coração dividido, a gente não sabe a quem serve, se servimos a Deus ou ao príncipe do mundo, se servimos a Deus ou ao trabalho. Não podemos ser assim. Se nosso coração está dividido, coração dilacerado, angustiado, coração que está com saudade, enfim, coração dividido, não sobrevive. Então vejamos, aquilo que dá para unir a Cristo, por exemplo, se você está dividido com medo, una isso a Cristo. Se está dividido pelo luto, una isso a Jesus. Então, mas se você está dividido pensando em servir ao reino do mundo, então você deve renunciar ao mundo para servir a Jesus. Não divida o seu peito com mais ninguém. O seu peito deve ser de Jesus. O seu coração deve ser de Jesus, para que o seu mundo, a sua vida, a sua casa, a nossa paróquia, ela não venha a ruínas. Terceiro ponto, que é justamente estar com Jesus Cristo. Mais uma vez o versículo 23. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus Cristo está afirmando isso justamente contra uma neutralidade espiritual. Tanto faz, qualquer jeito serve, ir na missa ou ir na missa é a mesma coisa. Então nós ou seguimos o Cristo ou não seguimos. Em Jesus Cristo nós precisamos ser radicais, não radical no sentido de matar, de apontar o dedo, de xingar, mas radical comigo mesmo. Comigo eu preciso falar, eu sou de Jesus, então eu vou viver o cerco de Jericó, eu vou estar no tríduo pascal, eu vou ser fiel à minha esposa, ao esposo, eu vou ser fiel a Jesus, porque eu quero estar com Cristo. Chega de divisão, chega de disputa, chega de fofoca, chega de ódio, chega de ressentimento, chega disso tudo. Isso tudo deve ser dissipado nas nossas vidas, das nossas casas, dos nossos corações, das nossas paróquias. Nós precisamos unir com Jesus Cristo para recolher com Jesus, recolher as bênçãos, as graças, recolher com Jesus a salvação, recolher com Jesus o nosso próprio eu que está tão dividido, está tão dilacerado, recolher com Jesus a fé, trazer as pessoas para a igreja, nos unir ao Senhor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que este Evangelho nos ajude a pensar justamente sobre a nossa confiança em Deus. O poder do mal existe, mas ele não é mais forte. Jesus é mais forte do que tudo isso. Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele tem poder sobre qualquer problema que você esteja vivendo. Ele tem poder sobre qualquer mal que você esteja sofrendo. Segundo, nós não podemos dividir
Nós devemos unir. Quando passamos por dificuldades, essas dificuldades devem, ao invés de nos dividir, devem nos unir. Chega de paróquias divididas, chega de famílias divididas, chega de corações divididos. Por fim, escolher estar com Cristo. A Quaresma serve justamente para isso, para nós fazermos esta nossa avaliação, esta nossa purificação espiritual, para dizer que eu quero estar com o Senhor, eu quero viver com o Senhor. Assim também, como está lá no livro de Josué, hoje eu escolho, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós podemos também dizer isso hoje. Eu e meu coração, minha casa, minha empresa, meu trabalho, nós serviremos ao Senhor. Eu e minha paróquia serviremos ao Senhor. E meus irmãos, minhas irmãs, puxando o gancho sobre a meditação hoje do Cerco de Jericó, o poder do sacerdote justamente sobre o mal, porque é o poder de Cristo. Vamos aproveitar mais, aproveite o padre da sua paróquia, vá se confessar, peça uma bênção, peça orientação, peça que ele reze por você, aproveite o poder sacerdotal que você tem na sua paróquia. Quantas paróquias não têm sacerdotes, não têm padres, são carentes da Eucaristia, que é o corpo e sangue do Senhor, são carentes da confissão, não têm os pecados perdoados. Então veja, meu irmão e minha irmã, aproveitemos para que no poder sacerdotal, seja o padre que for, nós possamos lutar contra o mal, nós possamos lutar contra as divisões que existem em nós, nas nossas paróquias, empresas, famílias, lutar para estarmos com Cristo, porque Jesus deu este poder ao sacerdote, que é o próprio poder de Cristo que emana das mãos sacerdotais. Amém. Queridos, muito obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe, Deus te ilumine sempre. Vou te pedir, se inscreva no canal, deixe o joinha, escreva aqui algum comentário, escreva aqui talvez o nome do pároco da sua cidade. Quero saber o nome do pároco da sua cidade. Você que está me ouvindo, escreva aqui nos comentários. Hoje eu rezo por, escreva o pároco da sua cidade. Vamos rezar hoje por nossos sacerdotes, vamos rezar para que nós, sacerdotes, sejamos fiéis. Escreva ao menos a palavra amém, manda este vídeo para frente e eu reforço o convite. Hoje aqui em Bom Jardim, nós temos o outro dia, o quarto dia do Cerco de Jericó, estamos vivendo, quebrando as muralhas. Baliza, nós temos às 18 horas a adoração ao Santíssimo e em seguida o terço dos homens. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.